Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para a gente falar sobre a ida de John Textor, dono da SAF do Botafogo, dono das operações do Departamento de Futebol do Botafogo, a Brasília para depor, para ser ouvido, não depor, né, para ser ouvido como convidado na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as manipulações de jogos de futebol e apostas esportivas. Antes, aquilo tudo que você está acostumado de fazer aqui nas mídias da TNT Esportes, like, se inscrever, dar o ok, curtir, comentar, compartilhar, tudo isso você faz aqui, porque tivemos algumas informações importantes para a gente analisar depois da ida do John Textor à CPI. Para quem não está entendendo, está rolando uma comissão parlamentar de inquérito, que é um dispositivo constitucional em que parlamentares, seja eles do Senado ou da Câmara, se unem para investigar algo específico. E o senador Jorge Cajuru, que foi jornalista esportivo durante muito tempo, junto com o Romário, tetracampeão do mundo, ambos senadores, recolheram assinaturas para criar essa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, para analisar manipulação de jogos de futebol envolvendo ou não apostas esportivas. Antes da gente começar, só fazendo um parêntese, hoje o foco da CPI, uma CPI, ela não pode ser uma coisa geral, uma coisa ampla, ela tem que ter um foco de investigação. Hoje, o foco de investigação da CPI é o relatório da empresa Sport Radar, que elencou 109 jogos suspeitos de manipulação de campeonatos estaduais, de campeonatos de Série B, Série C, mas que não envolve a Série A, tá? Então isso é importante ser dito. A CPI foi pedida e requerida a partir da investigação, da análise dessa empresa Sport Radar, que apontou 109 jogos suspeitos, e desses 109 jogos suspeitos, não existe nenhum da Série A. Isso é importante ser dito, tá? Essa é a primeira questão. A outra aqui, por que o John Textor foi convidado a depor, considerando que não há jogos da Série A? Porque o John Textor vem desde a reta final do Brasileiro passado, dizendo que o Campeonato Brasileiro está corrompido, falou isso algumas vezes, mais especificamente naquele jogo Botafogo 3, Palmeiras 4, ele falou textualmente que o campeonato estava corrompido, que inclusive pediu a renúncia do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e depois ele continuou com denúncias sobre isso. Em vários momentos. Já chegou a denunciar dizendo que tem um áudio de um árbitro brasileiro pedindo propina ou reclamando de não ter recebido propina. Disse que tem um relatório da empresa Good Game que apontava erros de arbitragem em jogos não só do Botafogo. E mais recentemente ele veio a público dizendo que ele tem provas de que jogadores do Fortaleza, num jogo contra o Palmeiras, e jogadores do São Paulo, num jogo contra o Palmeiras, claramente manipularam o resultado do jogo para vitórias do Palmeiras. O Palmeiras e Fortaleza foi em 2022, o Palmeiras e São Paulo 5-0 foi no campeonato de 2023. Então isso é o que falou John Textor e ele foi ouvido na CPI. Está muito claro que o John Textor ele não está brincando com o que ele está fazendo, né? Nenhum um empresário muito bem sucedido, ele não iria fazer todo esse barulho se ele estivesse fazendo graça ou se estivesse apenas reclamando de resultado ruim ou da perda de um título. Ele não faria isso porque a coisa escalou. Não é uma simples reclamação, não é depois de um jogo ele estar de cabeça quente e ele dizer, meu time foi roubado. Não é isso. Já passou. Porque ele falou seguidas vezes, 3 ou 4 vezes diferentes, fora do calor do jogo, falou em entrevista de podcast, falou via o seu site oficial lá. Então, assim, não é... Então, por isso, ele foi convidado
a ser ouvido. E, segundo as avaliações, segundo o que disseram os parlamentares, os documentos que o John Textor levou foram considerados como muito interessantes e foram considerados como muito embasados para iniciar uma investigação. Então essa acho que é a grande notícia da ida do John Textor à CPI. E a partir dali, a partir do que o John Textor ofereceu, mostrou, vai se iniciar uma investigação. Então eu aplaudo isso, porque não vai ficar no disse-me-disse. Vai haver uma investigação. E ao fim da investigação a gente vai ter indícios se o John Textor consegue provar o que ele alega ou se não consegue provar o que ele alega. Mas não vai ficar ao vento. E aí eu quero ler aqui o que disse o senador Jorge Cajuru, e ele fala assim, Jorge Cajuru, nós chegamos... antes de eu ler aqui o que o Jorge Cajuru, só explicar. O John Textor foi para uma parte, foi lá na CPI, numa parte em que ele respondeu perguntas dos integrantes da comissão, e respondeu algumas perguntas lá. Teve até uma hora que um dos senadores brincou e falou, John Textor, por favor, contrata 2 zagueiros aí, porque tá complicado, não sei quem, então teve isso. E depois de responder essas perguntas abertas, o John Textor se reuniu com a cúpula da CPI, às portas fechadas, e aí ele mostrou diversos documentos. O que ele mostrou? Ele mostrou... Cadê? Ele mostrou as evidências que ele tem, ele mostrou nomes dos jogadores e de outras pessoas envolvidas ou supostamente envolvidas em manipulação, mostrou o relatório da empresa francesa Good Game, que indica ali movimentos suspeitos dentro de partidas, e ele avançou também para uma outra questão que ainda não tinha sido falado, que era analisar o trabalho do VAR, que segundo John Textor tem muitos indícios ali de coisas suspeitas. Então isso foi o que ele mostrou. Isso ele mostrou de forma privada. E o que disse o Jorge Cajuru, que é o presidente dessa CPI? Nós chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento de diversos indícios, não queremos falar em provas. Isso é um ponto importante. Lembremos dessa frase, não queremos falar em provas. Foram indícios importantíssimos, não quero dizer que participamos de uma conversa de 1 hora, teve muito conteúdo. Foi prazeroso, a gente só tem que agradecer a toda a equipe muito bem qualificada. Não se tratou apenas do CEO do Botafogo trazer indícios do Botafogo. Ele mostrou outros jogos, outras imagens. Temos indícios suficientes para investigar independentemente quem nos interesse em próximas reuniões. Então, segundo o que falou o Cajuru, está muito claro que o documento, os arquivos que o Textor apresentou numa reunião privada com os senadores serão utilizados para iniciar uma investigação. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Como eu sempre me portei ao analisar essa questão, eu sempre achei que o John Textor estava muito à frente, porque ele já dizia ter provas. E provas é você chegar e são coisas que são elementos que terminam uma discussão, ou terminam um julgamento, ou deixam praticamente impossível ser refutado. E ali, quando o Jorge Cajuru diz a seguinte frase, tivemos conhecimento de diversos indícios, não queremos falar em provas, eu acho que está mais dentro de um trâmite correto. Então, assim, acho que em algum momento... Depois, até na última live que o Textor falou, que ele foi na live do Medeiros, no canal do Medeiros, no YouTube, ele já passou a falar indícios, né? Mas em outros momentos ele falou provas. Então, assim, acho que você dizer indícios para gerar uma investigação, acho que tem mais a ver. Então, assim, o fato é, o Textor não está brincando, o Textor de fato acredita ter algo que sustente uma investigação para mudar o futebol brasileiro ou para trazer coisas novas do futebol brasileiro, e agora tem que esperar a investigação. Agora tem que esperar a condução de pegar esses indícios
e ir puxando. É como se fosse um novelo de lã. Você pega um pedacinho, um fio, aquele fio sozinho não diz nada, mas se você for puxando, você vai destruindo, você vai terminando com um novelo. Então eu acho que é isso que vai acontecer. Para resumir, acho que a CPI recebeu do John Textor elementos para investigar. E tem que investigar. Tem que investigar. Porque agora cruzou uma linha de que não é só uma reclamação de alguém que perdeu o jogo. E ali, quando o Cajuru diz, não é só coisa relacionada ao Botafogo. O Textor trouxe coisas relacionadas a outros jogos e clubes. Então, assim, isso tem que ser investigado, isso tem que ser olhado. E eu quero mais é que investigue. Eu quero mais é que o futebol esteja o mais limpo possível. E se tem alguém denunciando, se tem alguém botando a cara, eu acho que o dever mínimo do poder público, e aí seja quem for, Ministério Público, CPI, Polícia Federal, sei lá, aquela delegacia especializada em crime organizado, né? Que isso é um crime organizado, isso é formação de quadrilha, né? Manipulação de resultado e tudo. Então, assim, isso tem mais é que ser investigado. A gente não vai parar por aí, a gente vai ouvir mais sobre isso e eu vou estar aqui nas mídias da TNT Esportes para a gente falar e opinar, beleza? Agora faz aquilo que você está acostumado, comenta, deixa like, se inscreve, tudo aquilo que você já conhece. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.